Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre osteoporose, do diagnóstico ao tratamento. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Teremos também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia. Para você participar, interagir, você liga para a gente, responde nossa pergunta, aproveita a oportunidade, manda também sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a osteoporose, ela afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 10 milhões de pessoas têm a doença, que é caracterizada pela fragilidade dos ossos, que diminui a quantidade de massa óssea e, por consequência, leva à fratura, especialmente nas vértebras, nos punhos, no fêmur e nos quadris, causadas, até mesmo por um baixo impacto, como um espirro. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, para trazer dicas e orientações, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Mariana Mocoque. Mariana é fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui a nossa convidada de hoje, mas a partir deste momento tem uma reportagem que conta um pouco da história de Dona Maria, que há anos sofre com a osteoporose. Confira. Dona Maria sofre há anos com dores fortes e frequentes. Não posso ficar muito tempo sentada, não posso ficar muito tempo em pé. Andar, eu ando, mas é assim, tem um limite. E às vezes parece que assim, eu ando daqui, vamos supor, uns 20 minutos, estou caminhando. Mas aí parece que parece que eu estou com um saco de cimento assim nas pernas, vai me puxando. E ali a minha vontade é de me sentar, procurar um lugarzinho e sentar, certo? Dores constantes. Um dia está mais, um dia está menos. Um dia eu fico sem fazer meus serviços domésticos, sem meus compromissos, até para a igreja às vezes eu não vou. As dores eram tão incapacitantes que a atendente de consultório odontológico teve que se afastar do trabalho. Me ausentei do trabalho porque eu não estava mais dando conta do serviço e a médica pediu para eu procurar um reumatologista e eu fui e ele falou e pronto. Eu entrei no benefício no dia 25 de 2013, de março, 25 de março, né? Está fazendo 5 anos agora que eu estou no benefício. Foi 2 semanas que eu tive que fazer uma reabilitação, que eles estão querendo cortar o meu benefício para eu ir para o mercado de trabalho. E mandaram eu fazer feito um estágio numa escola, não é, para ver se realmente eu tenho condições de trabalhar ou não. Me deram mais uns 2 meses ainda para poder ver o que vão fazer, né, por conta dessas dores. Os incômodos eram causados pela osteoporose, que foi descoberta enquanto Dona Maria investigava outros problemas de saúde. Porque eu já vinha me tratando da fibromialgia e depois acusou que eu estava com artrite reumatoide, né? E nesse intervalo de indo para médico, medicação e fazendo exames, foi quando foi detectado que eu estava com osteoporose, né? No joelho e no punho direito. Para diminuir as dores, Maria toma vários medicamentos todos os dias e está sendo acompanhada por um especialista. Tomo os 3 tipos de remédio, né? Um é de 8 em 8 dias, outro é todos os dias, né? De manhã e à noite, e tem um que eu só tomo pela manhã. Faz uns 15 dias que eu também estou fazendo outros exames. Eles passaram outros exames para poder ver se eu posso tomar outro tipo de medicamento, que ele vai suspender esse remédio que eu estou tomando para tomar outro. Porque é injetável, eu tenho que ir para lá, para o hospital, tomar lá, né, fazer essa medicação no hospital. Mas isso aí só depois desses exames que eu estou fazendo para ver se realmente eu vou poder tomar essa medicação ou não, para melhorar mais as dores e eu poder me locomover melhor.
Mesmo com o tratamento, as dores persistem, mas numa intensidade menor. Graças a eles, ela voltou a ter a independência que havia perdido. Eu hoje posso varrer uma casa, certo? Que eu não varria. Hoje eu posso tomar um banho, lavar o meu cabelo normal, me sentar, me levantar. Não assim, muito bem como uma pessoa normal sem dores. Mas para a vista que eu estou bem melhor. Né? Porque antes eu não podia fazer isso. Que eu tinha que, minha família ter que fazer, me dar um banho, por exemplo. Pois bem, que bom, né, que a dona Maria descobriu a osteoporose. A gente lembra que os especialistas falam que a osteoporose não dói, não causa dor. Então, muita atenção, né? Daqui a pouco a gente vai falar e explicar com mais propriedade o assunto com a nossa convidada que entende bastante sobre o tema. Antes, a gente quer chamar você que está em casa para participar aqui do nosso programa, primeiro respondendo a nossa enquete. Hoje a pergunta é a seguinte, olha só, vamos lançar aqui a enquete do dia e queremos saber o seguinte: você sabe o que fazer para fortalecer os ossos para evitar a osteoporose? Sabe, não sabe? Liga pra gente, participa! 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você participar aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, aproveita também, já deixa a sua dúvida sobre o tema. No 3424-1977 também é a nossa segunda linha. As duas já estão disponíveis. 3424-1977 e 3424-1547. As duas estão disponíveis para você participar aqui com a gente. Temos o maior prazer em receber cada ligação. Se você tem acesso à internet, também já pode participar conosco na nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage para você participar, deixar sua dúvida, seu depoimento. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Mande aí muitas perguntas para a nossa convidada te responder daqui a pouquinho. Ela terá o maior prazer em responder cada dúvida que venha a chegar no decorrer do programa. E a gente segue para falar um pouco mais sobre a osteoporose, porque é uma doença silenciosa, ou seja, raramente apresenta sintomas antes que aconteça uma fratura óssea. A única forma de diagnosticar precocemente a doença é realizando ali um exame chamado de densitometria óssea, capaz de quantificar a densidade mineral dos ossos para verificar se há algum grau de perda de massa óssea em estágios iniciais. E depois desse diagnóstico, como é que se procede? Qual médico, qual especialista se procura para tratar a osteoporose? A gente vai saber aqui com a nossa convidada. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Mariana Mococ, seja bem-vinda e fique muito à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer esclarecer aos espectadores do programa um pouquinho sobre a osteoporose. E a gente já começa esclarecendo, né, Mariana, que a osteoporose ela não causa dor. Por isso, né, que deve-se ter uma atenção maior, deve-se procurar o médico para fazer os exames de rotina. E a partir de que idade pode se acentuar ali a desconfiança em relação à osteoporose? Olha, a osteoporose, ela normalmente acomete a população mais idosa. Se uma pessoa jovem tem osteoporose, é por um problema metabólico, um problema hereditário, mas normalmente acomete as pessoas mais idosas. Então, as pessoas idosas têm que estar atentos. Normalmente, eles sempre fazem exames de rotina. Então, a gente consegue descobrir precocemente essa osteoporose nos idosos. E seria, né, a perda da mineração dos ossos, os ossos eles vão ficando frágeis, eles vão se desfazendo mesmo, Mariana? Ou quando se fala em fratura e quando se fala, né, de uma fratura por conta da osteoporose, é porque quebrou mesmo o osso, ele não esfarelou, né, como as pessoas falam? Assim, a osteoporose, ela deixa o osso mais frágil. E algum movimento que a pessoa execute durante o dia, que cause uma tração forte nesse osso, pode levar à fratura. Então, o osso, ele tem uma densidade, ele tem células, ele tem colágeno. Então, essas células, que principalmente em maior quantidade é o cálcio, essa célula ela vai sendo degradada, ocorre a desmineralização do osso, a gente perde massa óssea. E o osso fica mais frágil e suscetível a fraturas. E o osso não dói, né?
Não, o a osso, fratura, a a quebra do fratura osso dói que vai muito. atingir, né, ali os músculos e É, alguns o nervos. osso, né? Aham. O osso. O osso é o que, quando quebra, aí a gente tem um sistema sensitivo altíssimo e dói bastante uma fratura. A dor, aprendemos que não é um sintoma, né, específico da osteoporose. Temos aqui uma tela especial que mostra alguns dos sintomas típicos da osteoporose. Vamos listar aqui vários e o primeiro fala dor nas articulações já quando aconteceu a fratura, né? Isso foi muito bem explicado. Dor nos ossos e articulações só quando acontece a fratura, que isso fique bem claro, né, Mariana? É, porque normalmente o idoso ele já tem várias doenças associadas. Aham. Então, no caso da Dona Maria mesmo da reportagem, ela tinha fibromialgia, ela tinha artrite reumatoide. Então, são doenças que causam muita dor. E a gente juntou tudo isso com a osteoporose. Então, a osteoporose por si só, eu só tenho osteoporose, então você não vai ter dor. Mas se você tiver osteoporose associada a outras doenças, provavelmente o conjunto vai lhe causar essa dor. Fragilidade óssea, que foi muito bem explicada, né, Mariana? Exatamente. Essa fragilidade, ela vem no decorrer, já no estágio inicial, já se tem, né, esse sintoma? A gente tem um estágio inicial, que é a osteopenia. Então, nessa osteopenia, a gente já tem que estar cuidando para que essa osteopenia não evolua para uma osteoporose. Então, a gente tem como, através de suplementação, de alimentação, de exercício físico, a gente consegue reverter essa osteopenia. Então, essa fragilidade óssea ela já acontece a partir desse primeiro momento de osteopenia. E aí, a gente tem que cuidar para tentar retardar o aparecimento da osteoporose. Muito bem explicado, a gente segue aqui. Ocorrência de fraturas, falamos no começo do programa também, já no início, né, antes da reportagem, principalmente fratura ali no quadril. É Que bem mais? perigoso. Punho. Quadril, bacia, né? Os ossos grandes são os mais acometidos. A maior ocorrência é fêmur. Fratura de Porque fratura de fêmur, ela é bem ocorrente e bem perigosa, assim. Ela limita muito a vida do paciente. Mas uma vez fraturado, né, um determinado osso, faz-se uma cirurgia, pode colocar uma platina, alguma coisa, e depois é preciso fazer fisioterapia para recuperar os movimentos? Isso, a gente precisa fazer. Depende muito do local da fratura. Quando a gente faz uma fratura em cabeça de fêmur, que é lá na articulação, no encaixe do quadril, aí a gente bota uma prótese, os médicos botam uma prótese e você consegue recuperar mais rápido. Tem paciente que já sai andando logo depois da cirurgia. Quando é no meio do osso, é uma fratura mais complexa, porque você tem que botar uma placa. E aí você tem que passar um período de imobilidade. E esse período de imobilidade piora ainda mais a questão muscular e ainda mais a questão óssea. Então, a gente tem que fazer de tudo para que o osso não frature. E fazer de tudo também, né? Se for necessário fazer a fisioterapia, né? Realizar várias sessões, é bom que você siga à risca, porque por ter feito a cirurgia por conta da osteoporose, se você não movimenta aquele membro, ele pode atrofiar. Seria mais ou menos assim, Mariana? Exatamente. Você perde massa muscular, você perde massa óssea. E é um dos casos, digamos, que você tem uma osteopenia e aí você tenha, por outro motivo, uma fratura, que não seja exatamente a osteoporose, por um trauma, por um acidente. Se for um período de imobilidade muito grande, você pode acelerar essa osteopenia rapidamente virar uma osteoporose. Porque a imobilidade é uma das causas da osteoporose. Vamos ao próximo tópico, né? Outro sintoma bem significativo, fala aqui da diminuição da altura em 2 a 3 centímetros. Por que isso ocorre, né, na prática? Essa diminuição ela está relacionada com a fratura. Porque o osso quebrou, ele vai ser restaurado. Mas às vezes você tem perca do osso. Então o médico ele faz de tudo para manter o comprimento desse osso, mas às vezes ocorre uma diferença de membros. Ocorre também uma diferença de membros por tensão muscular. São as pernas curtas e as pernas longas, falsas ou verdadeiras. Depende da condição muscular e óssea. Então, tem caso que é só pela fratura, você tem uma diminuição desse centímetro. Tem caso que é pela tensão muscular. Próximo tópico, vamos destacar aqui outro sintoma, ombros decaídos, né? Esses ombros ficam descaídos e fica corcunda também.
É por conta de quê? Isso Osso e músculo também entram aqui nesse tudo relacionado. O sistema músculo-esquelético, ele está muito relacionado com o sistema ósseo. Então, assim, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente tem uma tendência a perder força muscular quando não se é trabalhado, quando se é sedentário. Então, essa postura, ela é mais relacionada a pessoas que estão sem fazer atividade. Então, a consequência, falta de atividade, gera uma postura que vai gerar uma tendência maior à osteoporose. Falta de atividade, né? Quais atividades a gente poderia dizer para quem tem em casa nos acompanhando? Uma simples caminhada pode ser um bom início para se evitar a osteoporose, sim ou não? Ou precisa de um movimento de mais impacto? Precisa trabalhar melhor este corpo para evitar a osteoporose? Como é que a gente explica isso, Mariana? Olha, antigamente se pensava muito em exercícios de impacto. Hoje em dia os estudos mostram que são exercícios de resistência. Aqueles exercícios que você tem que resistir a alguma força. Então, esses exercícios, eles mandam estímulos para o teu músculo. Dizer, ó, músculo, tu tá ganhando massa. Então, o osso precisa também ganhar massa. Então, hoje são exercícios de resistência que favorecem um fortalecimento melhor do osso e do músculo. A alimentação também ajuda bastante, né? A alimentação também ajuda. A alimentação rica em cálcio, que são as folhas verdes escuras, o leite, né, iogurte, os queijos, derivados. Então, a gente tem que ter um equilíbrio na alimentação para que a gente tenha todos os nutrientes necessários para a formação de osso e de músculo. Falou em equilíbrio, eu lembrei do Pilates, né? Faz parte do tratamento também o Pilates? Faz. O que seria o Pilates para quem ainda que está em casa não conhece? Com certeza. Eu sou instrutora de Pilates também. O Pilates é uma atividade física altamente completa. Você trabalha flexibilidade, você trabalha força, resistência, equilíbrio, respiração. Você volta a conhecer e dominar melhor o seu corpo. Então, é uma atividade que eu super indico para todo mundo, do jovem ao idoso. E principalmente o idoso. É uma atividade que vai trazer muitos benefícios para a vida do idoso. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Hoje estamos falando sobre osteoporose. E a partir deste momento, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. A informação de hoje é do R7. Risco de osteoporose após os 50 anos é similar ao de hipertensão. Esse risco varia de 44% a 54%. Isso é o que mostra uma pesquisa da Fundação Internacional da Osteoporose, que foi divulgado no final do mês passado. O estudo também mostrou que 85% das mulheres que possuem mais de 50 anos e têm osteoporose não fazem nenhum tipo de tratamento. A pesquisa ressaltou que as fraturas relacionadas à doença provocam a perda da mobilidade e da independência. As consequências são além das físicas e afetam a vida emocional e financeira. Na União Europeia, a Itália é o país que tem maior número de casos da doença. 23% das mulheres e 7% dos homens possuem osteoporose. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, obrigado pelas informações e vários tópicos chamaram a atenção dessa notícia da internet. Um deles é a questão de que a doença ela é mais frequente nas mulheres. E a gente quer saber por que essa prevalência é maior no sexo feminino. Tem uma explicação para isso, Mariana? Olha, tem a explicação sim. Infelizmente são nossos hormônios. A mulher ela tem uma tendência a ter mais desequilíbrios hormonais e, consequentemente, a gente não consegue manter os nossos níveis celulares corretos, digamos dessa maneira. Quando se fala em menopausa e pós-menopausa, aí a situação se agrava ainda mais. Exatamente. Aquelas mulheres que têm a menopausa muito precoce, elas têm uma tendência maior à osteoporose, justamente pela falta da produção dos hormônios.
No geral, vamos conferir agora o que é que pode causar a osteoporose. São várias causas e temos aqui todas elas listadas em uma tela especial que fala da degeneração natural. É uma causa da osteoporose. O que é que seria essa degeneração natural? A gente sabe, né, Vladson, que a gente está o tempo todo envelhecendo. A partir dos 25 anos, a gente já começa a perder líquido no nosso organismo. Então, essa degeneração natural é o nosso processo natural de envelhecimento. Os ossos também, eles ficam velhos? Tudo envelhece. Tudo, meu filho. Nada salva. Mas tem como retardar isso, não tem? Você tem como... Claro, você tem como ter uma velhice mais saudável ou não. E aí a gente tem que começar a cuidar de agora, né? Não adianta também chegar lá no final da vida e querer cuidar. O ideal é que você cuide desde sempre da sua vida, da sua saúde. Quando as pessoas, né, têm frequentes casos, principalmente na infância, na adolescência, que brinca muito, né, corre mais risco e por consequência disso cai, quebra um braço, fratura. Seria assim um sinal de que na velhice a pessoa pode desenvolver a osteoporose ou não tem nenhuma relação? Não. Foi o acidente ali que aconteceu e quebrou o osso relação. ou fraturou? Tem relação não, né, Não, Maria? enquanto a gente é jovem, tá tudo ótimo, né? Criança, meu filho, o metabolismo altamente acelerado, a regeneração tecidual é altamente acelerado. O maior problema da fratura é justamente numa pessoa mais acima de 60 anos, 65 anos, a gente já começa a ter que ter bastante cuidado para que essa pessoa não tenha nenhuma fratura. Outra causa aqui, né, da osteoporose tem aí o mau funcionamento do organismo. Isso aqui é o corpo como um todo, né, Mariana? Exatamente, é o que eu falei no caso das mulheres. Os hormônios, né, a testosterona, a progesterona, a falta da vitamina D, que já vai falar no próximo tópico, mas todas essas ausências no nosso organismo, a gente tem uma tendência a perder massa óssea, degradação. Existe desequilíbrio celular dos osteócitos, então você começa a ter esse mau funcionamento do organismo que consequentemente vai levar a uma perda de massa óssea. A falta da vitamina D foi já adiantada, a gente mais uma vez e alerta quem está em casa, né? De que forma a gente pode agir e o que é que a gente pode fazer para não ter essa falta da vitamina D? Olha, a vitamina D é muito falada, é muito estudada hoje. Ela está relacionada a várias doenças. Então, a vitamina D, ela é, na verdade, um hormônio que regula várias ações do nosso organismo. Então, o ideal é que a gente consiga tomar todo dia um pouco de sol. Um pouco, realmente pouco, são 20 minutos diários, são necessários para que a gente consiga estimular todos os receptores do nosso corpo de vitamina D. Claro que, se você tiver algum problema de pele, estiver fazendo algum tratamento de pele, por exemplo, no rosto, ou em alguma região do seu corpo, você não vai expor a região, você vai expor outra região do seu corpo. Porque em todo o nosso corpo, a gente tem a vitamina D, né? Os receptores de vitamina D, então eles vão ser estimulados quando a gente pega esse sol. E se existir ali a ausência, né, a dificuldade em absorção da vitamina D, uma visita ao endocrinologista pode ser um caminho muito ideal, né? Tem que ir, você tem que estar fazendo os exames, vendo essas taxas, a gente precisa estar com essa taxa muito bem regulada, né? Suplementar, e aí o médico que vai indicar a quantidade de vitamina, de miligramas que você precisa suplementar para que você tenha um restabelecimento da sua saúde. Ok, vamos aqui a outras causas da osteoporose. A menopausa, que a gente também falou um pouquinho sobre isso, é a questão da mudança hormonal, né? Acontece de forma muito acentuada essa mudança. Na menopausa, a gente tem perca do funcionamento dos hormônios, sexuais principalmente, e aí a gente começa a perder água, perder colágeno e, consequentemente, a gente perde massa óssea. Má alimentação também pode, né, ser um fator muito significativo da causa da osteoporose. Exatamente. Uma alimentação pobre em cálcio, em alimentos que contenham cálcio, pode ser um dos fatores da osteoporose. O baixo peso causado por uma alimentação, uma desnutrição, por exemplo, uma pessoa que ela é desnutrida, ela vai ter uma tendência maior à osteoporose, mesmo ela sendo nova.
E aqui o sedentarismo, né? O que seria o sedentarismo? É aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade. Tem gente que diz assim, Mari, mas eu trabalho tanto em casa, né? Mas não é considerado uma atividade. Por quê? Porque você não consegue ter um tempo de atividade suficiente para aumentar o seu sistema cardiovascular. As atividades físicas precisam ter uma ação no nosso sistema cardiorrespiratório. E no caso da osteoporose, a gente precisa de exercícios que tenham uma resistência muscular, que o seu músculo tenha que vencer uma resistência para que ele possa mandar informação para o osso e o osso pedir cálcio para o organismo. E o cálcio sai do nosso sangue e vai para o nosso osso. Vamos aqui a mais informações sobre as causas da menopausa. Encerramos aqui o sedentarismo e a gente segue para um próximo ponto. Vamos ganhar tempo aqui, seguindo para a próxima tela. Tá no ponto? A última foi o sedentarismo, a produção está passando aqui, então a gente segue para responder a sua dúvida. Você que está em casa, quer participar aqui com a gente, manda sua pergunta, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, já tem muita gente participando e a gente já começa aqui a repassar as dúvidas para a nossa convidada, que tem o maior prazer em responder cada pergunta. Tem a participação aqui de várias pessoas gostando do tema. Vamos às perguntas. Primeiro ponto aqui fala o seguinte. A Maria, que mora no bairro de Prazeres, ela tem um filho de 23 anos. E fala que ele é bastante alto, tem quase 1,90 m. Mas às vezes ele sente os ossos como se estivesse ali estralar. Ela usa essa fala, né? Estralando ali. O que pode ser isso? Existe algum tipo de exame para verificar se o osso dele está saudável ou não? Ela diz que ele pratica atividades físicas e também faz academia. Esses estalos, né, que ela fala aqui nos ossos, é algo normal? É normal, não é algo que a gente tem que se preocupar muito. O que a gente se preocupa muito é se ele estiver sentindo dor. Aí a dor é um alarme do corpo. Tem também muito jovem que força essa estralada, que, eu vou estralar e me sinto tão bem, parece que eu estou livre. Então, assim, não é bom você ficar o tempo todo estralando. Mas o estralo, ele não está diretamente relacionado a um desgaste ósseo. Próxima pergunta, a Mara Neuza, ela tem 72 anos, fala que tem osteoporose, mas também tem artrose. São muitas dores que não consigo nem andar, nem passar muito tempo de pé. Até choro com essas dores e às vezes não consigo nem ir para a igreja, não consegue ir ao médico, e ela está dizendo que encontra dificuldade por conta que o atendimento no SUS demora muito para acontecer esse atendimento. Ela diz que faz acompanhamento, toma aqui umas medicações que a gente não pode falar o nome ao vivo, e ela marcou a fisioterapia e faz 4 anos pelo SUS e até agora nada. Olha só que descaso, né? Nesse caso aqui da dona Mara Neuza, 4 anos esperando por uma fisioterapia. Ela disse que não é aposentada e está encontrando dificuldades tanto para a medicação quanto para a fisioterapia. Do geral, o que a gente poderia falar, né? A gente já falou, e é interessante que ela procure mais uma vez o posto de saúde ou a unidade de saúde mais próxima para tentar, né, verificar por que está demorando tanto essa fisioterapia, mas das dores por conta da artrose, não seria por conta da osteoporose. Exatamente. A artrose, ela maltrata muito os idosos, né? Você causa uma dificuldade de movimento, é como se o osso tivesse duro, você não consegue ter uma mobilidade. E aí você gera vários encurtamentos musculares e aí gera em cadeia essas dores, que podem passar de um membro, de uma articulação para outra, pela energia mesmo da falta do movimento. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para a artrose é um gelinho, uma compressinha de gelo na região é bem-vinda, porque a artrose ela é algo inflamatório, ela é algo quente. Então, a gente coloca um gelo para tentar dar uma amenizada nas dores aí da dona Mara. E esse choro por conta das dores, né? Ela não deve se acostumar, né? Ela precisa fazer de ajuda, coisa, buscar ajuda, mobilizar a família para ir atrás e fazer esse tratamento. Exatamente. Vê se ela pode ir lá no meu consultório, né? Posso dar algumas orientações para ela, a gente faz uma consulta, eu dou umas orientações, passo alguns exercícios e ela faz em casa.
Ótimo, então anote aí, no final do programa a gente também vai passar aqui os contatos da doutora que está aqui nos acompanhando, Mariana. Isso. Jair Galvão ligou pra gente, mora no Jordão Alto, tem 47 anos, ele pergunta o seguinte, Mariana, a casca de ovo é ideal para quem tem osteoporose? Sim ou não? Olha, eu nunca ouvi falar, desconheço essa informação, viu? Tem muita coisa na internet, né? Muitas verdades. O ovo, ele é rico mitos. em proteína, né? Então, hoje em dia a gente come muito ovo para músculo, mas para a questão do osso, eu acredito que é as folhas verdes, o leite, os iogurtes, os derivados de leite. Às vezes as folhas verdes, né, tem mais concentração de cálcio do que o próprio leite. Exatamente. Quem tem intolerância à lactose pode optar para as folhas verdes, espinafre, né? E às vezes é mais saudável, porque o leite que a gente compra, né, industrializado, tem várias coisas que às vezes ultrapassam até a quantidade de cálcio dentro daquele leite. Isso, e algumas pessoas realmente têm intolerância, né, ao leite, não tem um problema de fermentação muito grande, e aí tem uma distensão abdominal que gera outros problemas. A Mariana é fisioterapeuta. Isso. Não é nutricionista, tem algumas perguntas aqui sobre alimentação. Eu quero saber só se você tem conhecimento disso aqui ou não, Mariana. Só em respeito aqui à telespectadora que mandou a pergunta. Ela disse que ouviu falar e depois disse que pesquisou no YouTube e ouviu falar que o leite de gergelim é uma ótima fonte de cálcio e substitui o leite de origem animal. Realmente, eu não tenho conhecimento. Eu sei que existem os leites vegetais, que pode ser feito da castanha, pode ser feito do coco. E aí você pode pesquisar até na internet algumas receitas ou então marcar com o nutricionista, mas do gergelim eu nunca escutei. O que a Mariana sabe com muita propriedade é que a fisioterapia é uma aliada não só para tratar a osteoporose, né, Mariana? E pode ser feita independente de doença, né, independente de complicação que a pessoa possa vir a ter? Sim, a fisioterapia, a gente trabalha mais com o paciente em algum caso de doença. O que a gente pode fazer? Eu estou saudável, eu quero buscar. Aí você pode buscar um educador físico, uma academia, um pilates, que é voltado para pessoas mais saudáveis. Já se você tem, por exemplo, uma artrose, você já tem uma fibromialgia, então é bom você buscar um pilates que tenha fisioterapeuta, que vai entender a fisiopatologia da tua doença e poder direcionar melhor os exercícios. Mas a atividade física, ela é super necessária. Se você não tem condição financeira de fazer uma atividade em algum canto, vá na praça da sua rua e dê uma caminhada, faça alguma coisa, se movimente. O corpo precisa dessa movimentação, né? Porque a gente se alimenta e o alimento gera energia, se a gente não gasta essa energia, ela fica acumulada. Exatamente. Né? E esse acúmulo de energia, né, vai virar gordura ali e não é nada agradável, para nada, né? Pra nada. Não serve para nada. Josefa Maria, que mora em Beberibe, tem 76 anos e ela perguntou se tomar cálcio com frequência faz mal para o organismo. Leite ideal, desnatado integral. Acho que é mais voltada para a nutrição, né, Mariana? Na verdade, assim, a suplementação do cálcio, ela tem que ser muito bem orientada pelo médico, tá? Porque qualquer elemento em excesso no nosso organismo, ele pode causar doenças. Você pode ter problema nos rins, em outros órgãos. Então, você não deve, eu vou tomar cálcio por minha conta. Eu não aconselho. Eu aconselho realmente você procurar um médico, marcar uma consulta, fazer exames laboratoriais e ver se você realmente precisa dessa suplementação. A automedicação é muito perigosa. Muito perigoso. Pode mascarar, né, uma doença mais grave. E pode causar outras doenças. Você pode ter pedra no rim, você pode diminuir sua função renal, então é muito perigoso. A única recomendação que você pode fazer por conta própria é iniciar a caminhada, né? Exatamente. Inicia a caminhada, não precisa de fazer um check-up, mas se fizer e tiver acesso, melhor ainda. Exatamente. Não é verdade, Mariana? E se for fazer um exercício com maior impacto, que puxe mais, né, de você, vai até o cardiologista, faz aquele check-up de rotina e evita muita coisa. A gente sabe que o exercício é uma coisa importante para prevenir a osteoporose. Uma alimentação balanceada é importante e se expor um pouco ao sol também é importante.
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre osteoporose. E um dos elementos fundamentais para garantir a saúde dos ossos é a prática regular de atividade física, isso desde cedo, o que permite alcançar o pico de massa óssea. Exercícios como caminhada, atividades aeróbicas e também com carga, contribuem bastante para aumentar um pouco esse índice, que se mantém com a continuidade das atividades. E a gente vai falar e aprender muito mais sobre o tema com a nossa convidada aqui. Desde o início do programa está repassando dicas interessantíssimas que você pode colocar em prática, E o quanto antes a gente viu, Mariana, agora falando que quanto antes iniciar essa atividade física, mais rápido a gente chega ao pico, dessa densidade. O que é que seria isso? É o pico do desenvolvimento, É o estágio, é o ápice ali do osso forte? Vamos explicar para quem está em casa. Vamos sim. Tudo no nosso corpo é estímulo. Uhum. O estímulo físico, o exercício físico, ele gera uma mensagem para o músculo. E esse músculo, ele gera uma mensagem para o osso. Então, se você tem essas mensagens o tempo todo passando para o seu osso, você vai ter o depósito de cálcio, colágeno e elastina necessário para o seu osso. Uhum. Então, você vai ter um osso super saudável. Uhum. E chegar rápido, A esse pico da massa exatamente. óssea. Uhum. Próxima tela que vamos conferir a partir de agora fala sobre tratamento. Para quem está em casa, é bom que saiba que a osteoporose tem tratamento sim, tem um diagnóstico, mas tem cura ou se fala em controle da osteoporose? Olha, a gente pode ir regredindo. Esse desgaste ósseo sim. Uhum. Através de um tratamento especializado, aí contínuo, um multiprofissional. Uhum. A gente tem a parte médica, a gente tem a parte do fisioterapeuta, a gente tem a parte do educador físico e do nutricionista, que podem entrar em conjunto para conseguir um melhor resultado. Uhum. Dessa equipe multiprofissional, um psicólogo também pode ser um aliado, porque no começo do programa a gente mostrou a história da Dona Maria e ela falou que a dor se tornou incapacitante, ela precisou deixar o emprego por um momento por conta dessa osteoporose, junto com a fibromialgia, que é outra doença que causava muita dor. Isso ela disse que afetou muito o psicológico dela, E ela precisou sim recorrer a um psicólogo. No geral, acontece isso e é interessante também buscar um psicólogo? Olha, eu particularmente sou muito a favor da terapia, da psicoterapia. Eu acho que todo mundo precisa de terapia, Não é fácil você ter um ritmo de vida, de atividade e de repente, por uma doença, você ter que mudar totalmente a sua rotina de vida, a doença ela gera uma despesa maior, ela gera um incômodo maior. Então, é super indicado, sim. É indicado também no tratamento que você faça a ingesta ali de alimentos ricos em cálcio. A gente falou, dos vegetais verdes. Verdes escuros. São ricos em cálcio. Tem também o leite, O leite, o queijo. O queijo também, que é o derivado do leite. Exatamente. Entra aí nesse tratamento para meio que regredir? Seria mais ou menos assim a osteoporose? Você precisa ter no seu corpo o que o osso necessita. Se o osso necessita de cálcio, você tem que estar oferecendo para o seu corpo esse cálcio. E não oferecer o álcool nem a cafeína, porque isso aqui, essas bebidas, elas podem de fato acentuar ainda mais, acelerar o desgaste desse osso e a perda, Exatamente. E eu acrescento também aí a questão do cigarro, do fumo. O fumo, o álcool, o uso, o excesso de café, eles levam à degradação do nosso colágeno e do nosso cálcio. Eles consomem esses nossos substratos. Próximo ponto fala aqui sobre praticar exercícios físicos, entra no tratamento também. Exatamente. Tem o Pilates, o RPG também pode ser aliado. Não é uma atividade física ou Mariana? O que é que seria? Não, o RPG ele é uma prática fisioterapêutica para um tratamento, normalmente de casos de dor, problemas posturais.
Então, não é relacionado ao tratamento da osteoporose. Claro que, se a tua osteoporose ela já estiver associada a um problema, como a gente citou no início, que a corcunda está caindo, então você vai precisar de um tratamento para a postura e aí a gente pode contar com RPG. Mas, se você ainda não está com nenhum problema postural, nem com nenhuma dor, a gente pode começar apenas com exercícios físicos. Próxima tela, falar sobre tratamento ainda, né? Vamos seguir aqui. Fala sobre a suplementação de cálcio, vitamina D, por indicação médica. Isso aqui é muito importante, nada de automedicação, né? Exatamente, porque às vezes você tá com cálcio bom e quer suplementar e não precisa. Aí você coloca excesso de cálcio no seu sangue, que vai ter que ser metabolizado por algum órgão, então você gera sobrecarga, né? E a vitamina D também. Hoje em dia a gente fala muito bem da vitamina D, ela é muito importante, mas tem que ver como está o seu nível de vitamina D e se você realmente precisa dessa suplementação. A dica que eu dou é o sol. Toma 20 minutinhos de sol, a gente já consegue estimular vários receptores de vitamina D no nosso corpo. Ótima dica, a gente segue aqui falando sobre a fisioterapia, que vai ganhar mais destaque agora, né, nesse tópico. Fisioterapia para fortalecer os músculos e aumentar a mobilidade. Exatamente. A gente precisa muito, Vladson, trabalhar a questão da independência do nosso paciente, seja ele jovem, seja ele idoso. O fortalecimento do corpo, ele é importante para que você previna quedas. Se você tem um bom sistema músculo-esquelético, sensorial, proprioceptivo, se você tem tudo isso em sintonia, você vai ter uma diminuição dos riscos que são da queda. A queda é um principal risco para quem tem osteoporose. Você tem que fazer de tudo para a pessoa que tem osteoporose não cair. E fazer de tudo, né? A gente engloba também uma casa segura. O que é que você pode fazer na sua casa para que ela se torne segura? Temos aqui mais dicas que a gente vai conferir agora. O que é que você pode fazer? Primeiro ponto, cadeiras e poltronas devem ter uma altura mínima de 45 a 50 centímetros do chão, né? Nada muito alto, né, Mariana? Que pode meio que, se for maior do que isso, você pode correr o risco de cair. E uma queda para o idoso é perigo. Nem muito alta, nem muito baixa. Cada pessoa ela tem uma altura de perna, então você pode até adaptar com almofadas essa altura do chão para a cadeira e da cadeira para o paciente. Então, ele tem que ter força no corpo para conseguir se levantar e se sentar. Eu sempre digo aos meus pacientes que a gente tem que usar o nosso corpo como um todo. Porque assim, a gente quando é jovem faz tudo no automático. Quando a gente vai perdendo essa mobilidade, a gente tem que pensar mais no que a gente está fazendo. Então, se fosse levantar, pega a cadeira, ajuda com a mão, leva o teu tronco para frente, vê se você está bem seguro com os pés no chão para poder se levantar. Então, você tem que ter um pouco mais de atenção à sua movimentação. Próxima tela para você ter sua casa segura e evitar quedas, né? Retirar tapetes da sala e de outros cômodos também. Olha, tapete é um perigo. Casa com idoso não pode ter tapete. Porque se o tapete levantar um pouquinho, o idoso já pode tropeçar. E o idoso ele tem, às vezes, a falta de mobilidade corporal e já tem uma diminuição da acuidade visual. Então, isso combinado é um risco enorme. Então, tapete não pode ter, tem que tirar tudinho. Próxima tela, a gente fala ainda, né, sobre essa casa segura para evitar algum transtorno, né, por conta da funcionalidade daquele lá, né? Você tem que pensar nos móveis, em tudo, pensar na funcionalidade daquilo. Manter os cômodos iluminados também é algo muito interessante e à noite sempre deixar uma luz acesa. Esse idoso pode se levantar à noite para ir ao banheiro, né? Se estiver tudo escuro, pode tropeçar em alguma coisa. E é tão comum essa queda por esse motivo. Você levanta de noite e às vezes você muda um móvel de lugar durante o dia e aí você esquece que mudou aquele móvel de lugar e aí você tropeça e aí cai. Então, sempre deixar, por exemplo, se o banheiro fica perto de um corredor, deixa a luz daquele corredor que tem acesso ao banheiro ligada.
Se você não consegue dormir com a luz acesa, deixa próximo alguma coisa que você possa ligar com facilidade, né? E outra coisa, ter uma comunicação. Eu já tive um caso de uma paciente que ela caiu no banheiro e ela não conseguiu se comunicar com ninguém. Ela ficou no banheiro até amanhecer o dia. Então, assim, sempre deixar alguma comunicação, seja um sino, um apito, perto, para que a gente consiga escutar se aquele idoso vier a cair. Próxima tela, né, que tem aqui ainda o tópico da cozinha. Esse aqui é interessante, deixar tudo o que é mais usado com fácil acesso, para que ele não possa, né, não precise estar procurando. Para se abaixando, para pegar. Fazendo esforço para pegar uma coisa no armário. Exatamente. Deixa tudo sob o tudo alcance. Perto, fácil de pegar. E se puder ter alguém na cozinha com o idoso, melhor ainda. Ok. Próxima tela fala ainda sobre essas dicas, para ter uma casa segura, colocar fitas antiderrapantes também na borda dos degraus e das escadas. Isso aqui é muito importante, né? Isso. E uma outra coisa que a gente pode acrescentar nessa dica é a gente colocar uma fita que seja chamativa. Que ela não seja da cor do degrau, que ela se destaque, para mostrar que tem alguma coisa ali. Quando eu falei, né, de pensar na funcionalidade dessa casa, é ter só o necessário, né? Porque às vezes as pessoas gostam muito de enfeitar, né, cada cômodo, aí coloca tapete, coloca um centro no meio aqui, coloca várias outras coisas e isso pode atrapalhar. É bonito, mas não é funcional. Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa a funcionalidade de cada cômodo, de cada ambiente do lar? Olha, isso a gente fala que é a ergonomia. Você tem que ter espaço para se movimentar numa casa. Então, você tem que ter livre acesso da sala para o banheiro, do banheiro para os quartos. E que nesse acesso que a gente faz mais, não tenha nada no caminho que leve o idoso a cair. Então, ter uma luminosidade adequada é extremamente importante. Uma coisa que eu sempre digo, assim, é fazer o que realmente for necessário, porque os idosos, eles gostam de fazer umas trelas. Eles não aguentam ficar quietos. Então, se você tiver a ajuda de uma pessoa, deixa a pessoa te ajudar, porque você não vai estar sendo diminuído por isso. Pelo contrário, é um cuidado, é um carinho que a sua família tem com você. Quando a gente fala, né, em deixar ajudar, não é que a pessoa vai fazer pelo idoso, mas vai facilitar, né, a realização daquela ação. Porque quando se faz isso, né, pelo idoso, às vezes ele pode ficar um pouco mais triste, aí vem outros fatores psicológicos que podem atrapalhar a saúde dele como um todo. Eu tenho um exemplo bem real na minha família. Vou dar até um beijo para minha avó, que está me assistindo. Minha avó, ela mora em casa e ela foi estender roupa. Ela não precisava estender aquela roupa. Ela estendeu a roupa e caiu e quebrou e teve uma fratura, foi hospitalizada, fez uma cirurgia. Então, assim, ela tinha pessoas para fazer aquilo por ela, mas ela quis fazer. Então, tem coisas que você tem que botar na balança. Será que vale a pena eu correr esse risco? Ou será que eu posso me resguardar um pouco para ter qualidade de vida? Então, vai muito disso também. Você ter a consciência de que a sua mobilidade, ela não é a mesma que você tem para oferecer a sabedoria e várias outras coisas. Então, a gente tem que parar de não querer ajuda. O idoso, ele tem muito essa dificuldade de aceitar ajuda. Então, eu sempre digo, aceitem ajuda, usem as mãos, se levantem com calma, pensem no que vão fazer, para a gente poder evitar, porque uma fratura, ela é algo extremamente perigoso. Ótima lembrança, né? E ótima reflexão para o idoso também que está acompanhando aqui o programa. Rogério Ribeiro, do Alto do Vento, tem 42 anos, ligou para a gente e falou o seguinte, que sofreu um acidente há 4 anos e por isso ele teve perda, né, óssea do fêmur. Ele disse que passou muito tempo parado. Hoje a perna dele só dobra uns 20%. Quando ele sentia muitas dores, colocava ali compressa quente. Hoje ele disse que já consegue andar, mas tem dificuldades em colocar bastante... Consegue andar, mas tem dificuldades. Ele coloca bastante gelo todos os dias, o que ajuda, né, a recuperar esse movimento da perna.
vamos corrigir aqui, a produção está atenta. Ele quer, pronto, ele falou que consegue andar, mas tem com dificuldade. Aí ele quer saber se colocar bastante gelo todos os dias ajuda a recuperar o movimento da perna. Começou a fazer fisioterapia, mas ainda não terminou. Isso, óbvio. Não adianta colocar bastante gelo. O gelo, ele é 20 minutos. E você só pode colocar novamente depois de 2 horas ou 3 horas. Então, não adianta ficar o tempo todo com gelo, que não vai resolver. O que ele precisa, o gelo ele vai reduzir a inflamação, se ainda tiver algum processo inflamatório, naquela articulação, naquele membro, mas realmente o que vai voltar a mobilidade dessa articulação é o exercício, é a fisioterapia. Que ele continue, né, fazendo, não desista não. E esses 20% que ele fala, né, só consegue movimentar ali 20%, dobrar 20% da perna. Provavelmente ele não deve ter feito um pós-operatório bem feito, porque a gente consegue voltar praticamente, como ele é jovem, né, pelo que ele falou, então uma pessoa jovem você consegue recuperar praticamente 90%, de 90% a 100%, então alguma coisa aconteceu 42 aí. anos, está jovem ainda. Super jovem, super jovem. Vai voltar, vai voltar. Continue aí firme na fisioterapia. Faça, às vezes no início é doloroso, é um pouquinho chatinho, mas insista, porque dá resultado mesmo. E conclua, né? Porque muita gente quando pensa que está melhor, aí para a terapia. Seguir a recomendação da sua fisioterapeuta, né? Perguntar ao seu fisioterapeuta se você pode fazer alguma coisa em casa para ajudar o trabalho da fisioterapia. Porque às vezes vai para a fisioterapia 1 vez na semana, 2. Será que nos outros dias eu posso fazer alguma coisa em casa? E aí você pede a dica ao seu terapeuta para você acelerar essa recuperação. Aí ele se queixou também da dificuldade de ter acesso ao profissional especializado. É um problema isso, viu? Porque eu digo assim que ter um fisioterapeuta na saúde não é algo caro. Mas não se tem, né? O que eu posso oferecer é o meu consultório para ele ir lá, ver se eu posso ajudar ele de alguma maneira. Próxima pergunta, temos aqui outra participação. Está gostando bastante aqui das explicações da fisioterapeuta e gostaria de que ela respondesse o seguinte. Tenho artrose em 4º grau, tenho também bico de papagaio e no joelho, ele fala, né, o telespectador fala que só que eu acho que o bico de papagaio é na coluna, né? Coluna. No joelho ele diz que também tem um probleminha ali de joelho e agora passou para o braço também esse problema no joelho. Não sei qual é o problema, acredito que pode ser artrose, né, Mariana? Ele disse também, como já uma colega descreveu aí, as dores, ele chega até a chorar por conta do incômodo que é. E é antiga atleta de natação, é uma telespectadora, fala que é antiga atleta de natação, começou a fazer hidro e voltou à natação mais uma vez. Só que não tem esse diagnóstico de osteoporose ela. Uma curiosidade, quando estou na atividade, ela diz que não sente dor nenhuma. Por que isso acontece? Mas só é sair da atividade da piscina, aí começam as dores. Raquel, que tem 60 anos e mora em Olinda, dá parabéns aqui à convidada pelas explicações e toda a produção. A gente agradece o carinho da Raquel, que tem 60 anos. Deu para entender mais ou menos? Deu. Veja bem, Raquel, qualquer atividade física na piscina, ela não tem a ação da gravidade. Então, você tem uma leveza de todo o seu corpo. Eu recomendo você a continuar na piscina, porque é uma recomendação para quem tem artrose. De toda maneira, o exercício na piscina, ele vai fortalecer o seu corpo, mas a gente pode ver no momento futuro se você consegue fazer alguma coisa fora da piscina, porque a gente precisa também de um pouco da ação da gravidade sobre a nossa estrutura musculoesquelética. Participação agora de outra telespectadora que não se identificou, mas disse que a mãe dela tem 80 anos e tem osteoporose. Fez 10 cirurgias e toma medicação. Sente dores ainda, ela fala, e o que fazer, né, para amenizar essas dores? Tratar as dores da osteoporose, que pode ser a dor por conta de outra doença também associada, por conta da idade, pode ter a fibromialgia, pode ter artrose, artrite também causa dor. Olha, 10 cirurgias é muita coisa, queria né? saber também, pode ser... pode ser aderência. A gente não sabe o que foi que levou ela a E não ficou claro se as 10 cirurgias foram por conta da osteoporose, né? Exatamente. Se foi 10 fraturas, né? Espero que não. Mas assim,
será que não tem como fazer uma fisioterapia na casa? Ensinar alguns exercícios para movimentar um pouco essa idosa, entendeu? Ok. Entendemos bastante, vou pedir licença porque agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel, caneta, anote as oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muita atenção aqui às vagas, olha só. 5 vagas para ajudante de obras, 5 oportunidades, exigência. Que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, 5 vagas para ajudante de obras. Vamos a mais oportunidades de trabalho, 2 vagas para assistente de vendas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, 2 vagas para assistente de vendas. Mais vagas, vamos conferir. Agora tem uma vaga para chapeiro. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 954 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, boa sorte! E agora tem dúvidas? Você que ligou para a gente, deixou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir deste momento. Tem aqui a Vilma. Vilma, que mora em Dois Unidos, tem 72 anos. Vilma quer saber o seguinte: sinto dores na coluna. Quando passa a dor da coluna, ela vai para o estômago, depois para as pernas. O que devo fazer? Oi, Vilma. Veja bem, todas as dores, elas têm relações. O estômago tem relação com a coluna, que tem relação com a perna. Então, o ideal é você procurar um profissional, um fisioterapeuta, que tenha formação nesse ou método Busquet, ou que faça osteopatia, RPG, que é uma técnica mais global, que vai conseguir avaliar o porquê que essa dor está migrando de um lugar para o outro. E o que seria, né, esse método Busquet? O método, a gente apresentou você como especialista. Eu trabalho com o método Busquet já tem um tempo. O método Busquet ele é uma visão diferenciada da fisioterapia. A gente consegue avaliar o corpo como um todo, buscando a causa do problema. Então, às vezes, o local da dor, ele não é a causa do problema, ele é a vítima do problema. E com a avaliação detalhada do método Busquet, a gente consegue ter uma resposta maravilhosa na dor. Tem pacientes que tinham dores há anos, e a gente consegue, com algumas sessões, já dar um alívio muito grande. É uma terapia muito manual, eu mexo muito com a mão, liberando os pontos de tensão dos pacientes. Ok, vamos à próxima dúvida. Próxima pergunta chegou por telefone, Kelly Souza, que mora em Olinda. A Kelly tem 45 anos, ela pergunta o seguinte: a partir de qual idade é preciso começar a investigar se temos ou não a osteoporose? Kelly Souza, de Olinda. Olha, Kelly, eu recomendo para as mulheres após a menopausa, já começar a investigar como é que está o seu osso. Próxima pergunta, vamos ver aqui de quem é a próxima dúvida. Olha só, chegou outra do Luiz José, de Paulista, tem 62 anos. Osteoporose tem cura ou não tem cura? Olha, a gente consegue ir revertendo com o tempo. Eu não sei, o osso não volta ao que era, mas você consegue diminuir o grau de osteoporose. Você consegue ir diminuindo esse grau para não ficar uma coisa tão grave, um osso tão frágil. Outra dúvida aqui, através do WhatsApp agora, 99209-4819. Ainda há tempo de você mandar sua pergunta para a nossa convidada.
Cristina Luna, que mora em Paulista, sempre acompanha aqui o programa. A gente agradece aqui a participação da Cristina Luna. Ela quer saber o seguinte: qual deve ser o primeiro exame para verificar o início da osteoporose? Qual idade ele deve ser feito? Tenho 58 anos. Já tem indicação para fazer esse exame? Olha, tem. Qualquer pessoa, normalmente o médico é que vai avaliar se você precisa fazer algum exame. O exame que fala mais sobre o osso é a densitometria óssea. Mas se você tiver um raio-x, a gente consegue ter uma certa noção de como está a qualidade do seu osso. Sobre a fisioterapia, tem aqui a participação do telespectador, que não se identificou. Pela foto a gente vê que é um telespectador. Ele quer saber mais ou menos o objetivo da fisioterapia no tratamento de problemas, né, como a osteoporose. Olha, é muito importante o trabalho da fisioterapia nesse caso de osteoporose. Porque a gente vai fazer exercícios de resistência para aumentar a mineralização óssea. Um outro tipo de exercício que a gente faz são para prevenir quedas. Que a gente trabalha equilíbrio, propriocepção, força. A gente vai fazer circuitos com o paciente para simular situações do dia a dia, e a partir desse estímulo a gente consegue um maior equilíbrio, a gente consegue estimular o cerebelo a produzir mais receptores de movimento. Em relação ainda ao tratamento, a pessoa pergunta após quantas sessões eu posso ter já um resultado do que eu estou fazendo para melhorar a osteoporose? Olha, a partir do momento que você começa a fazer o exercício, você está indo num bom caminho, né? Então, leva um certo tempo, porque é multifatorial. Você precisa de uma alimentação, de uma prática de exercício, de um pouquinho de sol, ver como é que tá. Porque, assim, tem que ver como é que tá seus hormônios, suas vitaminas. É de dentro para fora e de fora para dentro o tratamento. E tentar evitar essa ansiedade, né? A ansiedade, ela pode atrapalhar um pouco. A ansiedade precisa ser realmente acompanhada, né? Porque a ansiedade, ela pode ser revertida em dor. Ela tem essa forma de... As dores lombares, as dores no trapézio, elas têm muita relação com o quadro de ansiedade. Então, a gente precisa ter calma e buscar ajuda quando necessário. E o estresse também pode ser prejudicial? Altamente, né? O estresse, ele aumenta o nível de cortisol, e o cortisol, ele tem uma capacidade de degradar bastante as nossas células. Então, tentar manter a calma é importante. Próxima participação, vem lá do bairro de Prazeres, a Yandra Paula. Ela pergunta o seguinte: a doutora falou sobre postura. Eu sinto muita dor na lombar no momento que fico com postura, ela fala, quando ela vai fazer a posição certa, né, da coluna. Tenho percebido que eu fico um pouco corcunda. Qual profissional devo procurar e onde eu posso encontrar a doutora? É a pergunta aqui da Ayandra Paula, que mora no bairro de Prazeres. Olha, Ayandra, é muito comum a gente, por exemplo, no dia a dia ter uma postura que não é tão boa e vai tirar uma foto, a gente se corrige, né? Se ajeita. E quando se corrige, sente aquela fisgada. Então, pode ser realmente que o seu músculo ele esteja tão contraturado na sua posição incorreta que quando você tenta corrigir um pouquinho mais, você sinta aquela dor, porque o músculo ele está muito tenso, com muita tensão e com muita contratura. E no final eu vou passar meus endereços para vocês me encontrarem. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas disse que já teve um AVC e adquiriu uma neuropatia. Toma várias medicações e não tem melhoras. E já fez até fisioterapia. Mas será que ela concluiu essa fisioterapia? Iniciou e foi até onde a especialista disse que deveria ir, né, doutora? A gente tem que saber se a neuropatia é da diabetes, se a neuropatia é da coluna, né? Porque a neuropatia ela é uma doença bastante incômoda. É como se todos os seus nervos do corpo tivessem sensibilizados. Então, você tem um aumento de dor, do nível da dor. Então, é uma doença que precisa de um acompanhamento médico e eu acredito que de fisioterapia praticamente constante. Mesmo que não seja todo dia, uma vez na semana, para tentar diminuir a tensão desse músculo, dar uma relaxada nesse paciente, para ele melhorar a qualidade de vida. E falando em postura, a gente já vai se movimentando aqui na cadeira de frente à fisioterapeuta. Enfim, vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Maria Ferreira, que mora em Peixinhos, Olinda, tem 56 anos, ela pergunta o seguinte: uma mulher que tem problemas nos ossos, quando sua menopausa chegar,
esses problemas podem piorar ou vão piorar? É regra? Não é regra, mas eles podem piorar sim. Podem piorar. Quando chega na menopausa, por conta daquela mudança hormonal que a gente falou, né, doutora? Exatamente. Vamos a mais participações agora no nosso WhatsApp. Tem muita gente participando. Umas sobre osteoporose e outras também sobre doenças que a fisioterapia pode auxiliar, né? A fisioterapia pode auxiliar. Daquela dúvida do... Não, outra dúvida agora da telespectadora. Está sentindo uma dor muito forte no braço esquerdo, com um inchaço no ombro e tem um queimor também. É como se estivesse puxando aquela dor para as costas. Pode ser bursite? E a fisioterapia também pode ser uma aliada? É uma pergunta da telespectadora que não é sobre o tema osteoporose, mas a gente aproveita a oportunidade. Com certeza. Pode ser sim, pode ser bursite, pode ser tendinite. E pode já estar relacionada a uma tensão muscular. Porque ela falou que tem uma dor em queimação, uma dor que irradia braço e costas. Então, pode ter o músculo com vários pontos de tensão, que aí gera uma dor irradiada numa região maior. A telespectadora que eu falei, né, que retornaria a pergunta, era a do AVC, que teve um AVC. Sim. O que fazer para melhorar foi aquela recomendação, a gente já conseguiu responder, né? Procurar um especialista, um fisioterapeuta e dar início ali a um tratamento adequado. Alguma coisa, né? Não ficar parado. Ficar parado é pior. É pior. Maria Conceição, que mora em Olinda, tem 48 anos, ligou para a gente e disse o seguinte: estou sentindo dores nas mãos, no quadril e nos joelhos. Pode ser início de osteoporose? Olha, a osteoporose não dói. Então, pode ser outras doenças. Pode ser o início de uma artrose ou de uma artrite. Mas, assim, a dor, ela não é algo comum. Então, se você está sentindo dor, busque ajuda o quanto antes. Vamos seguir com mais perguntas. Walter Barbosa também ligou para a gente, mora em Pau Amarelo, Paulista, tem 70 anos e fala o seguinte: sinto dores na coluna há tempos isso. Nunca procurei um especialista. O que devo fazer, Mariana? Procurar. Vai no meu consultório. Eu tô com consultório lá em Paulista, Olha vai só, lá. bem pertinho do Walter, 70 anos, já se acostumar com essa dor. Não, a isso dor é não é muito normal. novo. E a dor não é normal, Não, Mariana. não é normal. A dor, a gente vê com o método Busquet que a dor, ela é um alerta. É o corpo gritando e pedindo socorro. É a forma que o nosso corpo se expressa. É através da dor. Então, se ainda não procurou, né? É o momento de procurar 70 anos, tem muita vida pela frente. Não se acomode, Walter Barbosa de Pau Amarelo. Se não procurou ainda, procure o quanto antes. Assim que terminar o programa, você liga para o consultório. Participação agora de outra pessoa que não se identificou, mas diz que tem um filho, né, popularmente chamado de peito de pombo. Não sei que termo é esse. A doutora atende esse tipo de paciente? Atendo sim. O método Busquet, como ele trabalha a questão postural, a gente consegue atender esse tipo de paciente sim. Ok, vamos a mais participações. A pergunta agora também sem identificação. A pessoa diz que tem uma mãe de 83 anos, tem osteoporose, mas ela é um pouco teimosa, quer fazer as coisas sozinha. Ela fala que colocou corrimão na casa. Ótimo. Às vezes ela usa, outras vezes não. Mas é importante que tenha, já que já adianta um pouquinho, né, Mariana? Exatamente. É interessante também. Naquelas dicas, a gente não falou sobre o corrimão, mas é algo super importante. Ter dentro do boxe, ter próximo à privada. Se de repente a cama dela tem uma forma de você ter também. Se ela não usa todo dia, mas quando ela precisar, vai estar lá. Então é importante ter. E pedir para ela parar de ser teimosa. É o mais difícil. É o mais difícil. A pergunta agora é da Joyce, ela que mora em Barreiros, e diz o seguinte: há vários dias estou sentindo a dor nas costas, mas, para ser mais precisa, ali na área da clavícula. Porque clavícula é aqui, né? Deve ser escápula, eu acho. E irradia, ela fala para o braço esquerdo. Então deve ser na área da escápula. Sinto também uma queimação em toda... Passa para todas as costas, né? Ela fala. Pode ser um problema na coluna? Pode ser coluna? A coluna está muito relacionada aos músculos que estão próximos e relacionados à coluna. Então pode ser sim, pode ser uma bursite, pode ser uma tendinite, pode ser simplesmente tensão também. Pode não ter nenhum quadro inflamatório, mas está com muita tensão e esse músculo ele começa a ficar cheio de pontos de tensão e ele vai contraturando e vai causando dor.
Outra pergunta, a pessoa não se identificou ainda. Ana Priscila, agora sim. Ana Priscila mora no bairro de Dois Unidos, tem 28 anos. Ela fala o seguinte: quando eu desço ladeira, por exemplo, quando eu desço uma ladeira, sinto dores nos joelhos. Posso ter início aí de perda de cálcio por conta disso? Que ela diz que está andando e sente o joelho doer. E ela repete mais uma vez: a dor é muito acentuada quando desce principalmente ladeiras. Olha, o joelho ele é uma articulação bem complexa. E a gente tem várias doenças que podem estar relacionadas ao joelho. Tem as tendinites da patela, tem a condromalácia, que é uma coisa muito comum e que acomete às vezes as pessoas jovens, é uma coisa mais hereditária, já vem com você. Então é importante ela buscar uma ajuda médica, fazer exames e ver como está o joelho. Se tiver tudo bem, começar uma atividade física, porque pode ser desequilíbrio na força dos músculos que vão para o joelho. Tem exercícios específicos para fortalecimento do joelho? Sim, com certeza. Vários exercícios específicos. Podem ser. Principalmente assim, a gente tem que... o gastrocnêmio, que é essa batata da perna, a gente tem muita atenção. Por exemplo, a mulher usa muito salto, então gera um encurtamento daquela musculatura. Então, a gente precisa liberar, às vezes, esse músculo, aumentar a amplitude de movimento dele, e aí você já consegue ter um alívio muito grande no joelho. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Outra ainda sobre joelho, né? Ela fala que sente às vezes como se estivesse deslocando o joelho, a telespectadora que não se identificou. O que é que pode ser isso? Pode ter alguma relação com a osteoporose? Esse deslocamento não, acredito da rótula, que não. eu acho, não, né, o da rótula tem uma relação com a frouxidão ligamentar. Ela pode ter uma frouxidão ligamentar do ligamento da patela, que aí ela pode virar a patela. Tem casos que você tem até que operar, porque é tão frouxo o ligamento que a patela vai saindo o tempo todo. Tem outra participação interessante, a Bruna Costa, ela pergunta o seguinte: se na osteoporose acontece assim na prática, o osso vai virando pó? Não, o osso não vira pó. Ele é bem denso, ele é bem, digamos assim, ele tem as células bem grudadas e essas células vão ficando mais espaçadas. Outra pergunta chegou por telefone, a Nide de Camaragibe, tem 55 anos e diz que tem artrose e artrite reumatoide. Toma medicamentos há 5 anos, isso todos os dias ela toma essa medicação. Mas ela diz que não vê resultados, não está enxergando resultados. Tomar esses remédios pode acarretar outros problemas de saúde? Olha, não é muito a minha área, a questão de medicação. Mas a gente sabe que um remédio, ele sempre tem, às vezes, um prejuízo em alguma outra parte. Mas o médico dela deve estar bem tranquilo em relação à sua orientação. Eu só digo a ela, tenta buscar uma ajuda, começar alguma atividade que te dê algum tipo de prazer, uma hidroterapia, uma natação, ou até mesmo fazer algumas sessões de fisioterapia, porque a gente consegue melhorar muito as dores. Eu digo assim, quando eu cheguei em Paulista para atender, eu peguei alguns casos de pessoas com muita dor há muitos anos. Então, assim, eu quero dizer a vocês que a dor, ela não precisa, você não precisa fazer parte da dor, a dor não precisa fazer parte da sua vida. Busque ajuda, que a gente consegue, em pouco tempo, dar uma qualidade de vida. Tem uma pergunta que chegou por telefone, Maria do Carmo, que mora na cidade de Moreno. Ela disse que teve hanseníase, né? Essa hanseníase foi tratada, ela fez esse tratamento, teve uma dor acentuada durante esse tratamento e falaram para ela que essa dor da hanseníase e a hanseníase poderia afetar os ossos, poderia ocasionar uma doença nos ossos. É verdade ou é um mito? Não, é verdade. Até as medicações que você toma para hanseníase são fortes, mas não significa que você vai obrigatoriamente ter, né? A dor pode ser pelas medicações ou não, então tem que investigar melhor como está sendo essas dores. E a hanseníase pode ocasionar um problema nos ossos, não necessariamente a osteoporose, mas pode acontecer também a osteoporose, não é verdade? Pode. Dúvida respondida, vamos seguir aqui para mais participações, 992094819, que é o nosso WhatsApp. Qual o risco maior para fraturas no caso da osteoporose? Mais uma vez a gente repete. Faz meio que uma revisão, né, nesse último bloco do programa. Exatamente. É a queda. O maior risco para a osteoporose é o paciente que já tem osteoporose e aí ele cai. Aí aquele osso está frágil. Então, qualquer impacto vai levar ele a quebrar. Então, o maior perigo mesmo
é a queda e a fratura como consequência. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, estamos na reta final do programa, mas antes vamos conferir o resultado da enquete. A gente fez hoje a seguinte pergunta: você sabe o que fazer para fortalecer os ossos e evitar a osteoporose? Vamos conferir o resultado, olha só. O resultado já está pronto, 69% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que sabem o que fazer para evitar a osteoporose. 31% responderam que não ou que ainda não, porque a gente trouxe aqui muitas informações. Não foi, Mariana? Foi bem esclarecedor. É o momento de agradecer aqui a participação da nossa convidada. Muito obrigado por nos ajudar, nos explicar com tanta propriedade. Mariana Mocoque, ela que é fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e tem formação no método Busquet. Muito obrigado, Mariana. Considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer à emissora e ao programa Assunto do Dia, porque está prestando um serviço para a população com esclarecimento. Eu tentei esclarecer o máximo que eu pude aqui. Eu vou deixar meus contatos, minha rede social. Meu Instagram é o Portal Estética. Eu estou sempre lá interagindo com os meus seguidores. Tem também o meu WhatsApp, que é o 988441496. Você pode estar entrando em contato comigo, que eu vou esforçar-me para estar respondendo. Mais uma vez, muito obrigado, Mariana. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Forte abraço. Até lá!